Agora eu vou gravar a segunda aula sobre a justificação em Trento. Na primeira aula trabalhamos do capítulo 1 até o capítulo 8. Agora vamos trabalhar do capítulo 9 até o capítulo 16. Muito bem, capítulo 9. Contra a fé fiducial dos hereges. Lutero havia compreendido a fé como a apreensão da salvação como certeza subjetiva da salvação. Através de uma simples firmeza de fé no perdão, poder-se-ia, por assim dizer, forçar a Deus ao perdão. Ademais, o comportamento moral parecia ser indiferente, caso alguém tivesse apenas a fé como fidúcia. Ora, Trento distingue nessa certeza com relação à objetividade da redenção, à eficácia dos sacramentos e à infalibilidade da fé objetiva da Igreja, da fé subjetiva. Na fé subjetiva deve-se levar em conta a fraqueza humana, razão pela qual devemos operar nossa salvação no temor e no tremor, conforme Filipenses 2:12. Para Lutero, porém, bem no centro se tratava da certeza da fé e da redenção do coração angustiado. Hoje está claro que, de acordo com o uso linguístico escolástico, não pode haver na fé nenhum tipo de certeza de salvação, da salvação. De fato, isso significaria uma antecipação teórico-cognitiva do destino final do ser humano. Nela, o fiel, em sua relação existencial, pessoal com Jesus Cristo, espera a salvação inteiramente dele, na medida em que põe inteiramente sua confiança na misericórdia, que se torna evidente em Cristo. Ele sabe que o anúncio da misericórdia de Deus é confiável. 10º capítulo. O aumento da justificação recebida. Na força da graça existe um crescimento do justo em uma maior proximidade em relação a Deus, através da luta contra a tentação e o egoísmo em nós, e através do fazer das obras exteriores. 11º capítulo. A possibilidade e a necessidade da justificação recebida. Desde o início da doutrina reformadora, a fé como a única coisa que justifica estava exposta a mal-entendido do libertismo. Segundo este, a ética cristã seria, no final das contas, supérflua, pois tudo seria permitido àquele que crê, pois esse estaria acima dos mandamentos de Deus. O concílio rejeita a opinião de que a observância dos mandamentos de Deus seria impossível para o justo. Contudo, também o justificado nesta vida não pode evitar os pecados veniais. Por esta razão, ele deve, no Pai Nosso, pedir constantemente perdão de suas culpas. No entanto, de forma alguma ele está obrigado, inteiramente, a cair em pecado mortal. São rejeitadas também proposições exageradas do Lutero primitivo, segundo as quais, em toda boa obra, até o justo peca. Igualmente, é rejeitada a proposição de que incorreria em pecado todo aquele que, a não ser na confiança em Deus como meta principal, realizasse as boas obras, deixando-a estimular ainda pela promessa da recompensa eterna. 12º capítulo. É preciso precaver-se contra a presunçosa fé em sua absolutamente certa predestinação à salvação. Isto contradiria a evidente situação de salvação do ser humano em peregrinação. 13º capítulo. O dom da perseverança. O concílio volta-se contra uma falsa interpretação de Mateus 10:22. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Pois também a constância na fé não é nenhum resultado particular mediante o qual poderá coagir o céu. O cristão não regenerado para a glória, mas para a esperança o cristão não é regenerado para a glória, mas para a esperança na glória, conforme 8:24.
conforme Colossenses 1:27. A perseverança é necessária a fim de alcançar a meta, mas ela não é um dom que obriga a comunidade, mas que mostra a estrutura orgânica da fé cristã. Ela conclama ao cristão, pois, a autodisciplina e ao fazer o bem responsavelmente em todos os ambientes da vida humana. 14º capítulo. Os que caíram em pecado depois do batismo e sua recuperação. Também o justificado e batizado pode perder novamente a justificação através do pecado mortal. Ele conserva, contudo, o selo do batismo. Encontra-se, portanto, em situação diferente da do pecador antes do batismo. Já não pode, uma vez mais, ser justificado mediante o batismo, como os anabatistas davam a entender. Contudo, ele também não adquire a justificação por meio do mero reavivamento da fé no batismo. Como afirmava Lutero, ele só pode conseguir novamente a justificação no sacramento da penitência, diferente do batismo, mas igualmente requerido. Para isso, ele deve renegar os pecados, o que certamente inclui a renovação do ato de fé interior. Ademais, ele deve fazer confissão individual dos pecados e solicitar a absolvição sacerdotal, vale dizer, despertar em si o desejo do sacramento e, na próxima ocasião propícia, fazer a confissão sacramental, que é o votum sacramenti. Disso também faz parte a cura interior da vontade, que foi novamente agraciada através da autodisciplina e das boas obras, do jejum, da oração, da profunda vida espiritual e das esmolas. Por meio da absolvição, agora certamente foi perdoada a pena eterna devida pelos pecados, mas não como no batismo. Toda a pena temporal devida pelos pecados são perdoadas sim. Aquele que foi novamente justificado deve, portanto, de outra maneira, também curar a ferida do amor de Deus na força da graça que lhe foi concedida. De resto, aqui se retoma uma importante decisão da Igreja Antiga, ou seja, que é possível, vale dizer, várias vezes, o perdão dos pecados mortais, também dos batizados. Assim, o sacramento da penitência é, por assim dizer, uma segunda tábua de salvação depois do mergulho das águas batismais. 15º capítulo. Através de todo o pecado mortal, perde-se a graça, mas não, porém, a fé. A concepção da fé de Lutero implica que a infidelidade é o único pecado mortal. Certamente a única infidelidade manifestar-se-á em diversas formas de comportamento, de acordo com a concepção de fé tridentina, que é considerar verdadeiros mistérios da salvação. A proposição de Lutero é contraditória. De fato, alguém pode, teórico-cognitivamente, acreditar em tudo que a Igreja ensina sobre a revelação e, no entanto, afastar-se de Deus mediante um comportamento contra o amor, derramado em nós, o primeiro e único universal fruto do Espírito de Deus, em nós. Ele também pode afastar-se por meio de uma recusa da oração ou das celebrações comunitárias, da liturgia. Pode também decair por meio de ofensa ao cuidado pelos pais e parentes, através dos ciúmes, do assassinato, do adultério, por meio do lento desperdício dos talentos, da negligência do bem desejado, etc. Enfim, o 16º capítulo. Os frutos da justificação, ou seja, o mérito das boas obras e a natureza do mérito. Aqui torna-se claro, mais uma vez, que o princípio de todo o mérito e da recompensa da vida eterna seria a graça preveniente, acompanhante e consumadora de Jesus Cristo. Mas, justamente por isso, as boas obras se orientam teologicamente para o fim da justificação, a unificação eterna de Deus no amor.
Assim, certamente, o fiel em nada contribui para a justificação. Contudo, o justificado, em razão de sua vontade movida pelo Espírito Santo, deve adquirir méritos, porque somente através destes é que ele é orientado por Deus para uma vida eterna. Para a vida eterna. Nós, igualmente, não podemos, no final das contas, absorver-nos pessoalmente, ou seja, pelo julgamento dos outros,